Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome do Senhor para louvar a Ele e exaltar o seu nome. Vou pedir para os irmãos ficarem de pé para a gente iniciar o culto com oração. Senhor Deus, abençoa cada um irmão aqui presente essa noite, irmão. Que o Senhor esteja abençoando o pessoal que está nos assistindo. Esteja abençoando a mensagem que será passada a nós hoje. Que esteja aplicando ela em nossos corações, mentes e vidas. Em nome do teu santo, glorioso, bom Filho. Amém. Amém. Chamar o irmão Neto. (579), irmãos, vamos louvar a Deus. Primeiro hino desta noite. Olhando para Cristo, ofereceremos a Deus o sacrifício de louvor dos nossos lábios. Amém? Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto no poder do meu Senhor para servi-lo com tanto ardor. Vejo ao longe campos vastos, prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto no poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, desprezando deste mundo as sendas artilosas. Volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou.
autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto no poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Amém. Podem sentar, irmãos. Vou pedir para os irmãos abrir vossas Bíblias para Efésios, capítulo 2. Versículo 8 e 9. Esse texto eu citei esses dias no meu trabalho com um colega meu e eu estava explicando a ele porque sem o Espírito Santo não tem como o ímpio ter a compreensão da palavra e muito menos conhecer sobre a salvação sem o plantio da semente e sem o agir do Espírito Santo. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vou abrir agora o quadro de especiais, chamando o mestre. Boa noite, irmãos. Vou pedir para os irmãos abrirem em Mateus, capítulo 6. Versículos 19 a 21. Amém? Assim está escrito na palavra de Deus: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amém. Que Deus esteja abençoando a vida do grande mestre. Dando continuidade, vou chamar a Priscila, que estará louvando. Caminho cheio de luz e nenhum outro há, e esse é só Jesus. Uma verdade jorra da cruz, vida temos em Jesus. Amém. Chamo agora a União Feminina.
Chamo agora Laura, que estará louvando. Gozo, paz, salvação, vida eterna dá. Luz, amor e perdão, vida eterna dá. A todo que confia em seu amor, sim, vida eterna dá. Irmão Gabriel e Alexandre estarão louvando. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Hoje eu e meu pai vamos louvar o hino 366. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Amém. Fernando agora estará trazendo um texto para nós. Boa noite, irmãos. Hoje eu vou ler Salmos 1 e 2. Amém? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medida dia e de noite. Amém? Amém. Estarei chamando agora o irmão Dudé, estará trazendo para nós um relato do trabalho missionário em Gujão. Boa noite, meus amados irmãos. Que bom estarmos aqui mais uma vez, reunidos, cooperando no trabalho do Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos que aqui chegaram, que não puderam estar aqui hoje à noite. Deus continue abençoando. Hoje tive a oportunidade de chegar até aqui, comemorar o Dia dos Pais, e em seguida cooperar no serviço do Senhor, pelo qual é minha obrigação como os demais. Amém? Agradeço também primeiramente a Deus e aos irmãos, o pastor Anísio, irmão Paulinho, Laís, o pequeno Luiz. Ultimamente a semana passada esteve lá na cidade de Gurjão, cooperando no trabalho do Senhor. Isso é muito grato quando os irmãos se deslocam para ajudarem na obra do Senhor, no momento que tenha condições, que Deus permite. Amém, irmãos? Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. Amém? Assim está dito na palavra de Deus: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa piedade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Versículo 4 diz: regozijai sempre no Senhor. Que nós, como filhos de Deus, devemos sempre estar alegre na presença de Deus, né? Paulo diz: seja a vossa piedade,
Ou seja, na vida nós devemos sempre ser, né? Deve ser na vida ter a medida certa, sem falta, né? Nem excesso, né? Por isso que Paulo exorta os irmãos da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista que estava edificada lá na cidade de Filipe. Que Deus abençoe os irmãos, eu agradeço a oportunidade e que venha abençoar cada irmão poderosamente. Na próxima vez, espero que os irmãos estejam lá em Gurjão, para que nós possamos prosseguir a obra do Senhor naquela cidade. Amém, irmão? Que a coisa, quanto mais difícil, melhor é. Né? Coisa para Deus nunca é fácil, não. Às vezes lá em Gurjão, chego para a família e digo, rapaz, como é difícil o evangelho, como já falei para os demais irmãos que ali esteve, mas quando a gente vai para a palavra de Deus, vê que a coisa é difícil. Quando Jesus Cristo ascendeu aos céus, deixou os 12, os 70, né? E 3 anos que passou no seu ministério. Porque nós aqui não persistimos, temos que ir avante, não desistir, né? Sempre devemos ter estímulo na graça de Deus para que possamos levar o evangelho dele a toda criatura, amém? Amém. Chamo agora o irmão Neto, estará dirigindo mais um canto congregacional e os irmãos estejam oferecendo seus dízimos e ofertas. Vamos nos pôr de pé, irmãos. 335 será o hino. Louvado a Deus enquanto entregamos os nossos dízimos e ofertas. Amém? Louvemos assim a Deus. 335, o gozo da vida. Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor, que alegria tenho no meu Salvador. Tenho graça, vida de amor paternal, tudo posso, tudo por ti, meu Senhor. Deste mundo sou vencedor afinal. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Não duvido, Cristo, meu mestre, de ti. Creio em tua rica promessa, Jesus. Não me deixes, nem me rejeites aqui. Quero sempre ver
tua face de luz, Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor, dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Oh, que bênção ter a certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Muito alegre, busco essa pátria de além, onde reina Cristo Jesus, Rei de amor. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor, dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Amém. Podem sentar, irmãos. O pastor Anísio estará trazendo a mensagem da noite. Boa noite, amados irmãos. É uma alegria estarmos reunidos para juntos adorarmos a Deus. Amém? Grato a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Grato a Deus por estar dando a oportunidade hoje de dirigir o serviço de adoração ao irmão David. Para mim é muito prazeroso estar vendo o desenvolvimento do irmão para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Estamos orando pela vida dele, de Sabrina e de David Neto, que Deus seja... David Neto? Não, Beck Neto. Vamos devagar. Os camaradas são meio precoces, mas vamos devagar. Porque o David agora é o pai de Beck, né? Certo? Deus abençoe. Estamos orando ali por Patos, que Deus abra portas e que Deus use essa família para o estabelecimento de uma igreja batista fundamentalista naquela cidade. Amém? Antes da mensagem propriamente dita, alguns pedidos de oração. Peço aos irmãos que orem pelo trabalho batista bíblico no estado da Paraíba, que possa ter desenvolvimento. Aqui em Soledade, em Juazeirinho, que Deus esteja abençoando. A Gujão, que Deus abençoe e almas sejam alcançadas ali. Deus trabalhe na vida daquelas pessoas que têm escutado da palavra e que possam crer em Jesus como Salvador pessoal. Esperança, Campina Grande. Estarei indo a João Pessoa esse mês, peço que orem. Temos algumas coisas a serem feitas ali para o surgimento no futuro de uma igreja batista fundamentalista também ali naquela cidade. Por São Paulo, essa semana eu conversei com um pastor de São Paulo, que não mora em São Paulo. Ele falou da escassez de igrejas fundamentalistas na cidade de São Paulo, sendo que há muitas igrejas com o nome de fundamentalistas lá, de batistas, que tem a origem no fundamentalismo. E ele dizia: a música está ruim, as versões estão ruins e há muita coisa que estão diferente do que era. Isso é ruim. Então oremos pelo irmão Inácio e pelo irmão Fabrício, que Deus abençoe eles ali na cidade de Mauá. Peço também aos irmãos que orem encarecidamente pelo trabalho no Ceará e também na Bahia, que Deus abençoe aqueles irmãos ali e que haja crescimento para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Precisamos orar por homens que tenham dom
de liderança. Amém? Oremos por isso. Nós estamos abrindo matrículas para o Instituto Batista Bíblico Fundamentalista. Alguns irmãos já se matricularam. Nós estamos oferecendo agora 7 disciplinas. Obviamente que nós não queremos que ninguém, a não ser que o camarada esteja com muito tempo, se matricular nas 7, né? Porque ele ia ter quase de tempo integral só para estudar. Mas você pode fazer uma, pode fazer 2, pode fazer 3, certo? Num período de tempo, depois faz as outras, e assim nós vamos acrescentando outras e outras e outras. A grade completa do Instituto Batista Bíblico Fundamentalista é de 60 disciplinas, certo? Mas nós temos 12 que dá o curso básico, né, de teologia. Depois nós temos mais 12 que faria o 24, o curso médio. Depois mais 20 que daria, aliás, mais 18 que daria o curso preparatório, de 42 disciplinas, certo? Então, peço aos irmãos que orem, que vão lá se matriculando. As aulas vão estar lá dispostas para você poder acompanhar no seu ritmo. Todas as disciplinas, eu vou botar o conteúdo inteiro, certo? E vou colocando partes 2 vezes por semana, algumas disciplinas, e aquelas disciplinas que são mais cheias de conteúdos, nós vamos colocando só uma vez por semana. Agora, aos homens e demais líderes da igreja que já estão trabalhando na escola dominical, professor de escola dominical, professores de escola dominical, pessoal que trabalha com a união feminina, tem uma disciplina lá, hermenêutica, que vai ensinar você a interpretar a palavra de Deus corretamente, certo? E eu quero que vocês se matriculem, certo? Para que nós possamos elevar aqui o nível do entendimento e, consequentemente, o nível de entrega. Amém? Certo? Não vamos precisar de muito tempo, 1 hora por semana, dá para você estudar uma disciplina. Se você quiser mais de uma, você bota você dedica mais tempo. Mas o curso ele está bem programado. Essa semana eu convidei alguns pastores para entrarem na plataforma. Eu abri para que eles entrassem e pudessem olhar os conteúdos, olhar as disciplinas, e todos os que fizeram esse análise acharam muito interessante e acharam um nível muito, muito, muito elevado, muito bom. Tem até um pastor que é ligado a um grupo de igrejas. Ele disse: rapaz, eu não vou mais indicar os institutos desse grupo de igrejas, eu vou indicar o Batista Bíblico Fundamentalista. Então, peço aos irmãos que orem e estudem e divulguem para que outras pessoas possam também estarem interessados e aprendendo da palavra de Deus. Amém? Vamos orar por isso. Bom, eu acredito que os avisos são esses. Sim, sábado nós vamos ter evangelismo. Amém? Eu não vi. Sábado nós vamos ter evangelismo. Amém? Vamos vir todo mundo, viu? Vamos sim, para de porta em porta entregarmos folhetos, de porta em porta falarmos de Cristo. Nós podemos fazer equipes, alguém que já tem um conhecimento maior, com tem um conhecimento menor, e vamos levar a palavra de Deus a todos os lugares. Amém? E mês que vem nós vamos à Princesa Isabel. Amém? Nós estamos aí, já tem pessoas animadas, e eu estou muito animado com isso, e eu espero que a gente vá com um grupo muito bom para deixar um registro lá naquela cidade que teve um dia que ela ficou cheia de crentes batistas bíblicos. Amém? Vamos orar por isso. Amém, meus irmãos? São esses os avisos. Vamos para frente. A reunião da União Feminina tem quando? Mais para o final do mês. Depois eu vou avisar um dia aí para a gente fazer uma reunião dos homens para começarmos a trabalhar. E nós vamos convidar aqueles irmãos que fazem parte do grupo de pensadores dos encontros de casais para uma reunião, para a gente marcar a data e definir como vai ser o
próximo encontro de casal. Amém? Bom, feitas essas considerações todinhas, vamos então para a palavra do nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias para o livro de Filemão. E exortar os irmãos a estarem convidando pessoas para vir ouvir a palavra de Deus. Amém? Amados irmãos, nós temos nessa carta, uma carta de um líder para outro líder, uma carta de um pai para um pai que fala a respeito de um filho. Nós vamos iniciar esta noite com o versículo 10. É uma carta que tem apenas um capítulo. Esse capítulo tem 25 versículos, mas traz muitas informações e ensino profundo sobre liderança, sobre igreja e principalmente sobre a doutrina da substituição. Mas hoje nós vamos observar um pouco do perfil das lideranças aqui envolvidas e a confiança desses líderes um no outro. Amém? Versículo 10 diz: Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Amém? Uma das razões, um dos motivos pelo qual Paulo escreve esta carta a Filemão é essa intercessão a favor do seu filho na fé, gerado na prisão. Hoje pela manhã nós destacamos a importância da fé para se pregar a palavra de Deus. A importância de crer que Deus move, muda pessoas. Sem essa confiança nós não iremos pregar. E nós também destacamos aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário em nosso favor. Fez com que tivéssemos paz com Deus. Agora é de suma importância olharmos que haverá circunstâncias da nossa vida as quais nos leva para dentro da vontade de Deus, mas não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Aqui nós estamos vendo Paulo exercendo a prerrogativa de pregar a palavra, e nós estamos vendo as circunstâncias adversas como isso está acontecendo na prisão. Ontem destaquei para os jovens que Paulo tinha o desejo de ir a Roma, e que Paulo foi a Roma como prisioneiro. Mas foi. Nas circunstâncias de liderança, há adversidades, há dificuldades. E dificuldades, obstáculos, ocorrem para serem ultrapassados. Os obstáculos, eles existirão na sua vida. E você, que é salvo em Cristo Jesus, você é chamado por Deus a liderar alguma coisa. Deus, na sua perfeita vontade, Ele estabeleceu a igreja um organismo vivo que é composto de partes, e partes essas que devem ao corpo a sua justa colaboração para que o corpo possa crescer.
Você encontra esse ensino claramente na Epístola de Paulo aos Efésios. E nesse exercício de mútua edificação, exige do dispenseiro habilidade de liderança. Pais, mães, têm a obrigação de liderar os seus filhos para um lugar de segurança e de segurança eterna. E essa segurança eterna só tem em Jesus. E nós precisamos do nosso atributo de liderança para liderar os nossos filhos até Cristo. Até Cristo. Isso não implica dizer que será um trabalho fácil. Não será um trabalho fácil. Isso não será um trabalho fácil. Haverá nesse percurso dificuldades, obstáculos. Eu gosto de ler a palavra de Deus, mas de forma particular eu gosto da leitura das epístolas paulinas, porque quando nós olhamos para as epístolas de Paulo, nós estamos vendo um movimento contínuo de um grande homem de Deus, de um grande herói da fé, de um grande da Bíblia. E muitas vezes o fato de sermos sabedores e ter cravado em nossa mente a grandeza do trabalho de Paulo fica obscurecido, escondido dentro da nossa cabeça os sofrimentos de Paulo, as adversidades as quais Paulo passou, não somente dos de fora, mas também dos de dentro. Paulo foi amplamente perseguido pelos de fora, mas Paulo também foi perseguido pelos de dentro. Quando você lê, notadamente, as epístolas de Paulo aos Coríntios, você vê o movimento daquela igreja que fazia Paulo sofrer. Mas nada disso fez com que Paulo renegasse, desistisse, reclamasse. Ele sempre foi adiante. E cá nós vemos o fruto do trabalho de Paulo na prisão. Paulo está preso e ele se identifica no versículo 1 como Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo, preso por causa de Jesus. Paulo não foi preso por ser um malfeitor. Paulo não foi preso por cometer crimes. Paulo foi preso por causa de Jesus Cristo. E ele se identifica, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, ao irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Essa semana passada eu fiquei estarrecido com a falta de respeito e de educação de um pseudo-pastor batista que estava a falar numa congregação, e ele disse: eu sei que tem uma pessoa salva aqui, eu. Não é esse espírito de prepotência e arrogância que se vê nas Escrituras. Paulo está escrevendo a um irmão e ele está dizendo: estou escrevendo a um cooperador. Um cooperador, um irmão que coopera na obra. E é assim que o pregador precisa olhar para os irmãos da igreja, irmãos que cooperam na obra. Um sujeito daquele aqui saía convidado pela orelha, certo? E se aquela espada que Antônio Feio estivesse por aqui, usava-se ela como palmatória nas nádegas, para aprender a respeitar os filhos de Deus. Irmãos, cooperador, Paulo trata com um cooperador. Paulo não se vê como um grandão escrevendo a um pastor de uma igreja pequena. E aí você diz: mas por que essa igreja é pequena? Porque a igreja se reunia na casa. Por maior que fosse a casa, era uma igreja pequena. No versículo 2 ele fala: e a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada.
mais um termo carinhoso de irmandade, e a igreja que está em tua casa. A igreja que está em tua casa, a igreja que se reúne dentro daquela casa. Então, um líder na prisão fala a um outro líder com um propósito, Antes, no versículo 6, antes de chegar a esse propósito da petição, aquilo que ele vai solicitar, pedir, no versículo 6 ele diz: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Amados irmãos, nós precisamos comunicar a nossa fé às outras pessoas, mostrando o bem que Jesus nos fez, mostrando quem éramos e quem somos hoje, enaltecendo, engrandecendo o bem que Cristo fez na nossa vida. Nós, crentes, membros dessa igreja, nós temos vitórias imensas para serem narradas, contadas. Nós precisamos abrir diálogo com outras pessoas, mostrando as coisas que Deus tem feito por nós. Deus fez algo impossível na minha vida, que foi a minha salvação, mas Deus não fez só isso. Ele fez muitas outras coisas e continua fazendo. E Paulo fala aqui nesse versículo 6, como um bom líder a um outro líder, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. E ainda em tom de comunhão, no versículo 7, ele diz: porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmãos, as entranhas dos santos foram recriadas. Houve, por causa do movimento deste amado irmão Filemon, uma promoção de alegria de dentro para fora. Há irmãos que alegram o nosso coração, não é fato? Irmãos que alegram o nosso coração pelo conhecimento da Bíblia, pela aplicação da Bíblia, pela vida. E é assim que nós devemos nos portar como membros da igreja do Senhor. Pessoas que recreiam o coração dos outros santos. Irmãos, nós precisamos estar sempre promovendo a edificação, promovendo o bem dos outros irmãos. Nós não podemos achar, o irmão caiu, então ele não vai poder se levantar, ou aquele amigo ali da família do irmão é incrédulo, ele não vai se converter. Pelo contrário, nós precisamos levar esse grande amor de Cristo a todos. No versículo 5, Paulo diz que ouviu do amor e da fé de Filemon. E nesse versículo 7 ele fala do gozo que tem, da alegria que tem, porque esse homem tem como característica recrear as entranhas dos santos. Posto essas condições, Paulo vai mais uma vez nos ensinar a liderar, abdicando do poder de mandar. No versículo 8 ele diz: por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém.
Está posto nas Escrituras que o pastor tem autoridade para mandar e que a igreja tem a obrigação de obedecer ao pastor. Isto é fato. A palavra de Deus diz que a igreja obedecei os vossos pastores. Se obedecer é porque o pastor tem essa autoridade de mandar. Mas Paulo aqui ele ensina algo muito fabuloso em relação a isso. Paulo ensina-nos, irmãos, que tem confiança para mandar o que te convém. Porém, ele diz: todavia, peço-te antes por amor. Olha só, ele tem empoderamento de mandar, mas ele diz: peço-te. Um líder que pede conquista mais do que um líder que manda. Um líder que pede conquista mais do que o líder que manda. O líder que manda, ele vai gerar pau mandado ou paus mandados. Um líder que pede vai conquistar corações e vai gerar pessoas que obedecem não só o que está sendo posto, mas que vão além, que faz mais. Ele diz: todavia peço-te por amor, e quem sou eu, sendo eu tal como sou? E aí você diz: olha, Paulo vai dizer: Filemão, olha para o meu tamanho, olha quem eu sou, olha o que eu fiz, olha o meu currículo. Aí ele diz: olha o que eu sou. Eu sou um decano, e além de um decano, eu sou um decano prisioneiro. Ou seja, ele está dizendo: eu sou um velho preso. Agora pensem, irmãos, quem é um velho preso? Qual poder, qual força tem um velho preso? Vejam a sabedoria de Deus nos ensinando uma palavra que não está aqui: humildade. Humildade. São poucos que têm essa percepção paulina de liderança, liderar pela pequenez, liderar sendo pequeno, não sendo impositivo, mas conquistador. Sendo tal como sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Eu sou um velho preso, agora eu sou um velho preso de Jesus. Eu estou aqui preso por causa do nome precioso de Cristo Jesus. Feito isso, ele peticiona, ele vai fazer o que ele quer, ele vai pedir o que ele quer. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Peço-te por esse meu filho que foi gerado em uma condição contrária à liberdade. Quão precioso foi para Onésimo a prisão de Paulo. Quem é essa figura? Essa figura é uma figura fugitiva, que é capturado e preso. Ele era um servo de Filemão e ele fugiu. E aí ele foi preso. E aí ele foi
posto perante Paulo. E Paulo pregou a palavra de Deus. E esse homem foi gerado nas prisões. Peço-te por meu filho, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu te tornei a enviar. Aquele homem, escravo fugitivo, que era inútil. Eu não preciso perder tempo explicando aos irmãos o significado da palavra inútil. Inútil é aquilo que não tem utilidade. E esse homem era inútil. Porém, o Evangelho de Cristo tocou a vida daquele homem, o Evangelho de Cristo tocou a mente daquele homem, o Evangelho de Cristo tocou o coração daquele homem, e o Evangelho de Cristo transformou aquele homem, amém? Irmãos, sabe o que é que eu acredito? Sabe o que é que eu acredito? Que o seu trabalho, que o meu trabalho, que o nosso trabalho pode tocar a vida de qualquer pessoa, por mais inútil que seja, e transformá-la em uma pessoa útil para a obra do Senhor, amém? Irmãos, nós precisamos confiar no Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é poder de Deus para a salvação. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Aquele homem era inútil, e agora Paulo diz: mas agora a ti e a mim muito útil. Saiu da posição de inútil para a posição de muito útil. Irmãos, grande coisa fez o Senhor. E aí o que Paulo está dizendo: e eu te tornei a enviar. O camarada era útil a Paulo, e Paulo disse: eu vou te enviar, Filemão. E aí, lembre-se que Paulo tem poder para mandar, mas ele está meramente pedindo. E olha o que ele vai pedir. Versículo 12: e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Recebe como a mim mesmo. As entranhas são a parte que está dentro do corpo, a parte que não está fora. Ele está dizendo: recebe-me. Recebe-o completamente, recebe-o como a mim mesmo. E ainda fala de um desejo, de uma vontade sua. Versículo 13: eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Ele está dizendo: olha, tu mesmo, Filemão, deveria ser meu servo. E é desejo meu, eu gostaria de ficar com ele aqui para me servir. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Aqui nós vamos observar um outro detalhe de liderança.
A liderança deve apelar para a voluntariedade. Os liderados precisam serem aptos a se voluntariarem para fazerem a obra. Os liderados não devem esperar, eles devem dizer: eis-me aqui o que precisamos fazer. Paulo valoriza nesse versículo que o serviço voluntário, o serviço feito voluntariamente, é melhor. E ele segue fazendo essa consideração no versículo 15, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Aquele homem fugiu da casa de Filemão, e agora ele está voltando. Ele está voltando para a casa de Filemão. E Paulo diz: porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. E aí, olha a magnitude da frase, ou da fala, melhor dizendo, do versículo 16. Não já como servo. Lembra? Que há pouco eu disse que ele era um homem fugitivo, que ele havia fugido da condição de servo. Ele queria libertar-se do jugo. E aí Paulo diz: não já como servo, mas ainda mais, não como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Veja o que Deus fez na vida daquele homem. Aquele homem era um escravo fugitivo, aquele homem era inútil, agora ele era muito útil, e agora Paulo está dizendo: ele está voltando para te servir. Eu queria que ele ficasse aqui me servindo, mas ele está voltando para te servir, mas não vai mais te servir como um servo. Mais do que servo, como irmão, particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Amados irmãos, aqui salta-nos uma outra lição. E é um livro grande, vocês precisam prestar atenção que há livros na Bíblia que são muito pequenos. Ontem nós tivemos aqui os meninos da mocidade, eles leram, os dois grupos que estão participando, leram um livro inteiro. Um livro pequeno, é verdade. Mas alguns deles leram um livro 2, 3 vezes. Quantas vezes você leu o livro, Daniele? Ontem? 3 vezes. Olha só, Daniele ontem aqui no final do serviço com jovens, leu 3 vezes. Um livro inteiro da Bíblia. Então, tem livros que são pequenos, apenas um capítulo, mas ele é extremamente importante e grande nas informações e nas perspectivas de grandes coisas que há nele. Aqui nesse versículo, Paulo mostra uma relação interpessoal magnânima entre os irmãos em Cristo. Amados irmãos, por sermos irmãos em Cristo, nós somos servos uns dos outros, amém? Nós devemos servir uns aos outros. Em um outro lugar, Paulo diz que nós não devemos considerar aquilo que é nosso propriamente, mas também o dos outros, no sentido de cuidar, não é de usufruir, não é de pegar o do outro para você, mas é para você ter o cuidado da coisa que é do irmão, como se for a sua.
Aqui Paulo nos ensina, nessa conversa de líder para líder, que aquele irmão não é mais um escravo. Agora ele tem uma postura, uma particularidade. Ele tem algo, uma relação maior, uma relação eterna, uma relação de irmão em Cristo Jesus. Bom, é isso que eu vejo na Bíblia. Irmão tratando o irmão como irmão. E aí Paulo continua. Versículo 17. Leamos o versículo 17. Sobre a luz do versículo 9. Onde Paulo aqui diz: assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Se eu sou teu companheiro, recebe como a mim mesmo. Recebe-o como a mim mesmo. Bom, e aqui nós temos uma base da doutrina da substituição. Cristo morreu na cruz me substituindo. O meu pecado estava sobre Jesus. Eu quero apenas citar essa doutrina e esse retrato que aqui nos aparece. E segue no versículo 18 e 19, onde Paulo diz, vou ler desde o 17, assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Substituição. E se te fez algum dano ou deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Substituição, a dívida dele sendo imputada a Paulo. E ainda, eu, Paulo, de minha própria mão escrevo, e eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Veja a magnitude, mas especificamente os versículos 17 e 18, onde há uma profunda luz sobre o que é chamado de doutrina da substituição. O recebe como a mim mesmo. O posto que eu tenho na tua vida, no teu coração, dá a ele. E Paulo era o pai na fé de Filemão, por isso que no versículo 18 ele lembra, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. E se te fez algum dano, coloca na minha conta. Substituição. O dano, a ofensa que nós praticamos contra Deus foi posto na conta de Jesus Cristo. Amém? Substituição. Cristo nos substituiu na cruz do Calvário para que pudéssemos ter paz e paz com Deus. Para que pudéssemos ter paz e paz com Deus. A palavra de Deus diz ainda, versículo 20, sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Irmãos, que beleza de relação interpessoal é aqui construída nessa carta. 3 homens, um inútil, que por causa do Evangelho é transformado em muito útil. 2 líderes
que tratam daquele que fora inútil e que agora é útil, e nessa relação, nesse tratado, nessa petição que é feita, se percebem agapes e confiança. Está posto que essa deve ser a relação da igreja com o pastor e do pastor com a igreja. Está posto com muita clareza, irmãos, que isso deve ser a relação entre irmãos. Paulo diz: eu quero... Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, eu entrarei na presença do Senhor alegremente por ti. Recreia as minhas entranhas do Senhor, fazendo o que é certo. Fazendo o que é certo. E o versículo 20 demonstra toda a confiança de Paulo nesse homem. Escrevi-te confiando na tua obediência. Ele não está falando de obediência por medo. Tem uma coisa que às vezes não faça isso, o pastor vai brigar. Às vezes as pessoas querem fazer uma coisa com a criança, não faça isso, meu filho, o pastor briga. Aí você, quando faz isso, você está dizendo para o pastor, para a criança, o pastor vai brigar, não cresça com medo do pastor e nunca confie no pastor. Não é esse o tipo de relação. Paulo está nos ensinando aqui uma relação de confiança, de voluntariedade. Ele vai fazer mais do que eu mandei voluntariamente. E ele conclui essa parte. Depois nós vamos ter a comunicação pessoal, mas eu não vou adentrar do versículo 22 a 25, vou ficar até aqui o versículo 21. Enaltecendo a grandeza do caráter dessa relação de um líder que lidera outro líder, numa confiança de execução daquilo que está sendo proposto. Escrevi-te confiando na tua obediência. Eu confio na tua obediência. Agora, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. Amados irmãos, nós precisamos fazer mais do que o Senhor nos manda, e nós precisamos, no nosso tratado de um para com o outro, fazermos mais do que se espera. É muito bom quando nós somos surpreendidos positivamente, não é verdade? E é bom surpreender positivamente. Hoje à noite, nós aprendemos uma grande lição, ou algumas grandes lições. Nós aprendemos a lição da nossa posição de um para com o outro, cooperadores na obra de Deus, camaradas na obra de Deus. Nós aprendemos do amor de um homem que se torna exemplo para nós, recrear os santos, um supridor das necessidades dos santos. Nós aprendemos que um líder como Paulo preferiu não mandar, mas pedir, preferiu não se engrandecer, mas diminuir, preferiu, em vez de apresentar um currículo, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, missionário, plantador de igreja, ninguém fez mais do que eu fiz. Mas ele preferiu apresentar-se assim: eu, Paulo, o velho e prisioneiro de Jesus. Seguindo, ainda aprendemos que Paulo podia estar preso, mas o poder
da palavra de Deus não estava presa. E nós podemos aplicar isso a imensas dificuldades que passamos agora, no contexto cultural que o mundo vive, mas eu quero exortar os irmãos dizendo que o mundo sempre foi mundo, mas que Deus salva no mundo pessoas de qualquer tipo de ideologia. Amém? A palavra de Deus tem poder para salvar almas do inferno em qualquer tempo, em qualquer época, e Deus salva pessoas. Sexta-feira nós fizemos uma exposição escatológica numa live no Facebook, e nós vimos lá na frente, no cronograma escatológico, almas sendo salvas na grande tribulação. E se nós achamos que agora é ruim, imagina lá na grande tribulação. Mas a palavra de Deus continua com poder na grande tribulação, amém? A palavra de Deus tem poder para salvar pessoas aqui em Soledade, se você abrir a sua boca e falar de Cristo, amém? Paulo estava preso, mas lá na prisão ele gerou Onésimo. Esse homem era inútil e agora ele foi feito útil. E agora Paulo devolve a sua casa de origem ao seu Senhor, mas não mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo. E ele mostra que essa relação de irmão em Cristo é uma relação imensuravelmente mais profunda do que a relação de servidão. E aí nós vemos ainda a força da liderança de Paulo, convencendo não por força, mas por argumento, mostrando argumentativamente que Filemon deveria atender o pedido de Paulo, porque o próprio Filemon devia-se a Paulo. E a conclusão solene surge como uma beleza poética, demonstrando a confiança de Paulo, que era sabedor de que aquele companheiro, de que aquele camarada, de que aquele conservo não só ia atender aquela petição, mas ia fazer muito mais do que fora pedido. Amém? Muito mais do que fora pedido. Que Deus, irmãos, aplique essas preciosas lições de hoje à noite em nossa vida e que nós possamos desenvolver esse tipo de relacionamento interpessoal na nossa igreja, mas não só na nossa igreja, na nossa família, e não só na nossa família, com aquele grupo de pessoas que nós convivemos, mostrando a estas pessoas o grande amor de Deus e o grande bem que o Senhor nos fez, que é outra preciosa lição que nós aprendemos hoje à noite. Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde e nos fortaleça na fé e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Os irmãos que fiquem todos aí, nós temos uma pequena lembrança para os pais.